Vamos lá ver. Há o caso do general Higino. O general Higino, a dada altura, tentou dizer algumas coisas para tentar lhe amedrontar. Sai um suposto processo e, de repente, o processo é arquivado sem julgamento, sem nada. E falaste dos arquivamentos dos processos. Por que se arquivou? Porque o general Higino disse: você vem para me apertar, eu vou denunciar como que fizemos esquema para o presidente João Lourenço ser presidente nas eleições de 2017. O que nós temos hoje em Angola é simplesmente a cara que o MPLA quis dar a Angola. Não tem outro culpado. Qual é a cara? Esta da pobreza, a miséria, a corrupção, etc, etc, várias endemias e tudo mais, porque não há saúde que aguente, não há educação que aguente, não há nada que aguente. Essa cara, vamos chegar agora no ponto. Esta cara que te referes é conhecida no exterior do país. Vamos falar, por exemplo, os Estados Unidos da América, Joe Biden. Joe Biden sabe que está a vir para um país com esta cara que te referes? Bom, o Joe Biden, que saiba, é que tem um embaixador aqui em Angola. Você repara, ok? Joe Biden veio, está a pintar os prédios, está a pintar os passeios, está a pintar os lances, está a pintar as passadeiras, está a pintar até as árvores, para tentar dar uma imagem de uma Luanda melhor. Lavar o asfalto e tudo, tentar passar uma imagem para enganar o presidente João Lourenço. E agora aqui em Luanda também, o próprio presidente João Lourenço está fazendo o mesmo com a vinda do Joe Biden. Então, como dá para notar que é assim que é constituído o pensamento político dos dirigentes do MPLA. Ao invés de olharem para o seu povo e governarem para o seu povo, eles governam para o inglês ver. Mas amanhã seria a mesma coisa. Não, eu estou a dizer, angolanos, não tenhamos ilusões. O Joe Biden vem para aqui para defender os interesses dos americanos. Quem deve defender os interesses dos angolanos nesta visita é o presidente João Lourenço. Será que o presidente João Lourenço está capacitado para defender os interesses dos angolanos nessa visita? Ou ainda está assim com aquela ilusão do fator histórico de que porque vai receber um presidente americano? Quanto a isso? O que eu estou a dizer, não há, porque eles montaram um sistema corrupto nesta dimensão. E compromete o mandato do presidente. Mas eles só sobrevivem assim. Se o MPLA quiser ir para a luta contra a corrupção, todos os dirigentes do MPLA vão presos. Então, o que eu quero dizer? O MPLA não pode combater a corrupção, porque a corrupção em Angola chama-se MPLA. E achas que o sentimento de impunidade também tem muito que ver com isso? Porque a pessoa hoje pratica um ato de corrupção, desvia, subfatura. Amanhã ele sabe que amanhã não vai para a cadeia. Sim, claro. Aliás, temos o caso, e eu já disse isso na nossa primeira entrevista, do ministro de Estado e diretor do gabinete do presidente da República. Tem acusações grandes contra si de atos de corrupção, mas ele continua ministro de Estado e diretor do gabinete do presidente da República. Então, partindo desse pressuposto, você não pode mais perguntar sobre combate à corrupção por parte do presidente João Lourenço. Se ele tivesse que dar exemplo, que começasse pelo seu ministro de Estado e diretor do gabinete. O combate contra a corrupção não vai andar, porque a corrupção é um instituto mais eficaz da governação do MPLA desde os seus Eficaz tempos. de que forma? Qual é a eficiência que te Aqui referes? em Angola, por via da corrupção, você consegue tudo o que quiser. Ok. Tudo. Ok. Então, é um instituto mais eficaz. Você vai para o Ministério da Administração do Território para ir reclamar uma situação qualquer, não vais ter resposta. Vai dar gasosa a um dos funcionários lá, a tua resposta vai sair. Vai na administração para legalizar o teu terreno, vai levar 2, 3 anos para legalizar um terreno que compraste. Dá um dinheiro num funcionário lá, vai ter a legalização do que... O único, poderia até, se houvesse alguma hombridade por parte do presidente João Lourenço, poderia até instituir mesmo um Ministério da Corrupção. Porque é que funciona. Esse é que funciona. Mas o presidente não vai controlar tudo. Mas ele... Houve distribuição... Está num assunto muito importante, antes que me esqueça, deixa já tocar na minha réplica sobre isso. O presidente não pode dizer que não vai controlar tudo. Porque o presidente tem uma Constituição que lhe diz que ele é o titular do Poder Executivo. Okay. E como titular do Poder Executivo, todos os outros órgãos são os seus auxiliares do titular do Poder Executivo. O presidente de Angola é chefe de Estado, é comandante-chefe das Forças Armadas, é o titular do Poder Executivo. Quer dizer,
todas as competências à luz da Constituição estão no presidente. Quem é que governa em Angola? É o presidente da República. O resto é quê? São seus auxiliares. Então ele não pode fugir o poder que ele próprio se atribui. Porque se o presidente João Lourenço fosse o mínimo com maiores previsões para frente, poderia, na revisão que fez a Constituição, diminuir os poderes do presidente da República, porque aquilo também é demais, cansa mesmo. E somos humanos. Mas ele está a se sentir um super-humano, só que não é normal. Um pai dentro de uma casa é autoridade. Exatamente. E quando vê, portanto, que as coisas fogem do seu controle, o pai se impõe. Exatamente. Certo? Para manter, então, aí o alinhamento devido. Até que ponto o nosso presidente, no seguimento dessas denúncias que são feitas, e aqui também uma denúncia pública que está a fazer, sim. Se posiciona no seguimento destas denúncias que são feitas, desses contrabandos que acaba de afirmar, de modo a não prejudicar o seu mandato? Que literalmente em Angola, as únicas áreas de ingresso com alguma visibilidade para os cidadãos comuns é a educação, é a saúde, é a Polícia Nacional. E às vezes as Forças Armadas. Mas por que não se abre também esses espaços, por exemplo, para a Sonangol? Por que não se fazem concursos públicos abertos e transparentes na AGT? Por que não se fazem nesses outros setores? Por que não se fazem? Porque efetivamente há uma espécie de paternalismo por parte do MPLA e que pensa que é dono do país e vai fazendo por conveniência, na base dos seus interesses, aquilo que são a execução das suas políticas de empregabilidade. É claro, é por isso que eu digo, para 2027 a necessidade da alternância é imperiosa. Porque mesmo também para o povo ter a possibilidade, a oportunidade de dizer, no tempo do MPLA era assim, no tempo da UNITA está assim, ter em termos comparativos de governação. Como é que você imagina o MPLA na oposição? Quando normal. a UNITA for poder, se for poder, como é que eu emprego isso? Quando ou se for? Tem de. A questão para 2027, a UNITA tem de ser poder. Está certo. Então, é uma questão... Deixa eu concluir a pergunta. Pode. Pois vamos lá aí. Quando a UNITA for poder, então, em 2027, haverão cargos, não vamos falar dos cargos chaves, né? Naturalmente que vão encontrar funcionários públicos, certo? Com militância, MPLA. Como é que vai ser o vosso posicionamento quanto a isso? Simples. Fala-se que vai haver retaliações, dança das cadeiras. Claro. A UNITA não vai despedir nenhum funcionário público, porque a UNITA assumiu o poder, não. Não vai despedir. Ainda que tenham militância. Ainda que sejam militantes do MPLA. Não é a militância, é o angolano, é a cidadania. E é ali onde o MPLA peca. O MPLA coloca em primeiro lugar a militância. Esquece-se de que há angolanos que não se revêem no MPLA. Então, a questão da empregabilidade, que olhe para o pendor da angolanidade, da cidadania, e não no pendor político-partidário. Então, Paulo, no tempo da Guerra Fria, o americano ou o Ocidente era aliado da UNITA. E aqui, no governo de Angola, dizia-se que a UNITA estava ao serviço do imperialismo americano, ou do Ocidente. Porque eles estavam aliados aos russos. Hoje, aqueles que nos chamaram imperialistas porque tínhamos aliança com o americano, é que estão a vir e a falar do americano como se nunca um dia tivessem proferido tais palavras contra o Ocidente. Porque a mudança da aliança da Angola para com o Ocidente beliscou a sua aliança para aqueles aliados deles antigos, os russos e tudo. Então, eu penso que não se aproveite a vinda do Biden para agudizar a divergência entre os russos e os americanos na sua visão sobre Angola. Que se respeite Angola como um país, com sua soberania própria. E não é por acaso que eu sempre digo que a Rádio 20 está o melhor podcast da Angola. Então, de parabéns por isso. E eu digo isso de forma muito sincera. Não vejo concorrência em termos de podcast com a Rádio 20 e por causa mesmo dessa vossa peculiaridade. Ganhe 340 mil kwanzas com a Yango Garark todos os meses. Estressado com seu motorista?
sem macas. A Yango Garark simplifica. Gerenciamos a sua viatura e você ganha 340 mil kwanzas todos os meses. E ainda tens um seguro de garantia através da Garark. Nosso seguro oferece vários benefícios e segurança total para que não saias prejudicado, nem mesmo em caso de sinistros. Porque queremos uma parceria sólida. Transforme a tua viatura em uma fonte de renda sem preocupações. Simplifique a tua vida com a Yango Garark. Entre em contato hoje mesmo pelo contacto telefónico 927 508 895 ou pelo 938 240 435. Garark. Ajudar Angola a crescer. Papo reto. Olá, ouvinte e audiência, boa tarde, bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte. E no seu programa Papo Reto, você sabe que às quartas-feiras nós temos emitido o programa Papo Reto para si e sexta-feira é o programa Contraditório, os dois programas feitos por mim, porque assim a direção da Rádio Ouvinte entendeu, tá? Reconhecendo então aqui as competências. Então, são 13h31 na rádio, terça-feira, 1 de outubro, tá? O 10º mês do ano, faltando 2 meses para o ano 2025, e a esperar que tudo quanto você estabeleceu para 2024 até o momento foi, então, atingido. Caso contrário, a esperar que consigas atingi-lo em 2025, já no princípio. Contudo, 2024, não falei que é o ano, é importante sempre falar. Então hoje decidimos também falar com um político, tá? Do partido UNITA e entender um bocadinho mais sobre as questões, falarmos sobre questões sociais, falar um pouco sobre Luanda, que é aquilo que ele domina também. E bem no finzinho vamos falar então da importância da visita do presidente norte-americano Joe Biden a Angola, que estará aqui nos dias 13 e 15. Acredito, tem que reforçar a informação, mas pronto, mas eu deixa falar consigo que está a acompanhar o programa pelo YouTube. Subscreva o nosso canal para estar por dentro de toda a informação que nós vamos partilhando diariamente para si. O conteúdo mesmo é para si, tá certo? E subscreva, ative o sininho para ir recebendo então as notificações. Você que está conosco pelo Facebook, faça o mesmo para o mesmo efeito. Então, para evitar ouvir dizeres, siga logo a nossa página, agora já. Ative as notificações para então também estar por dentro de todas as informações que nós vamos partilhando diariamente para si, tá? Nós também temos em aberto o espaço para parceria, patrocínios e publicidade. Também aqui conosco na rádio, você pode entrar em contato via WhatsApp, chamada normal, usando o número que está em rodapé, para então obter informações dos nossos pacotes publicitários, de modo a atingir o público-alvo, vender, atingir o público-alvo, vender e alavancar os seus níveis de venda, porque negócio naturalmente você já faz. Vamos fazer publicidade dos parceiros que estão conosco na Rádio Ouvinte, vamos faturar e dar a faturar e já voltamos para conversar com o convidado do dia. Publicidade na rádio e até já. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si: o contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Por apenas 1.750 kwanzas, tem acesso ao melhor do streaming onde quiseres. Entre em nossa plataforma www.banzelencasa.com e aproveita conteúdos de todas as principais plataformas de streaming em um só lugar. Terás Netflix, Disney+,
HBO, Paramount, Globoplay, Apple TV e muitos outros. Os filmes que estão em cartaz no cinema também faremos a inserção dentro da nossa plataforma banzeloemcasa.com, ok? E se porventura tiver algum filme, algum conteúdo que desejares assistir, tem a parte de ticket que podes solicitar qualquer filme, qualquer série que nós faremos a inserção. E um conselho, não pague sem antes testar, ok? Nós não testamos um dia, 2 dias ou mesmo algumas horas. Nós damos-te vários filmes e também todas as séries. Nós temos um episódio, nesse caso, primeiras temporadas, disponibilizamos o primeiro episódio totalmente gratuito para poderes testar sem antes gastares o seu dinheiro. E o que está aí é verídico, 1.750 kwanzas para uma tela. Tem o nosso WhatsApp e também tem o nosso website, banzeloemcasa.com. Publicidade feita. De volta então aqui a nossa entrevista, o nosso programa. Eu quis dizer de volta aos estúdios da Rádio 20, mas na verdade reforço que não estamos nos estúdios da Rádio 20, tá certo? Nós viemos ao escritório do nosso convidado do dia e, no caso, já está a ser visto nas imagens, certamente, o homem da realização já deve ter posto o convidado nas imagens. É o Dr. Adriano Abel Sapinhala, secretário provincial da UNITA em Luanda. Nós vamos falar sobre o que eu já havia referido anteriormente, vamos falar um pouco sobre Luanda, vamos falar sobre o UNITA 2027 e a visita do presidente norte-americano Joe Biden em Angola. E outros pontos mais que o convidado me quiser carregar, eu sossigo. Vou falar sobre isso. Adriano Sapinhala, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto, eu gosto de conversar consigo e você sabe disso e obrigado também por ter acedido ao nosso convite e por nos ter recebido aqui no seu espaço, que é bonito. Obrigado, eu tenho que agradecer uma vez mais pelo convite. E, aproveitando também os vossos microfones, deixem que eu expresse os meus votos de pesar pelo falecimento do cardeal Dom Alexandre de Nascimento e, lamentavelmente, também hoje acordamos com a triste notícia do falecimento do grande jornalista Ismael Mateus. Para as famílias dessas duas grandes individualidades, eu aproveito para expressar os meus mais sentidos pésames pelo passamento físico e, sobretudo, que tenham um eterno e descanso em paz. Ok, pois é, tá. Pois é. Em nome da Rádio 20, nós também enviamos nossos sentimentos de pesares. Como é que estás? Eu estou bem, estou aqui disponível para vocês uma vez mais e deixa-me dizer que é sempre um prazer estar aqui na Rádio 20 a falar para os microfones da Rádio 20. Hoje invertemos os termos, eu que vos recebo e também é uma nota positiva aquilo que tem sido a vossa abertura, não colocam barreiras de nenhuma índole e é importante dar essa nota aqui no programa e reconhecer aquilo que tem sido a imparcialidade da Rádio 20 e se calhar tem sido uma das vossas principais marcas. Continuem, estamos aqui para servir e a vossa linha editorial dá espaço para o serviço público e, uma vez mais, eu agradeço por isso. Como digo, tem se destacado nessa dimensão da pluralidade, dos vários estratos sociais, tem espaço de debate de todo tipo e não é por acaso que eu sempre digo que a Rádio 20 está o melhor podcast da Angola, então estão de parabéns por isso e eu digo isso de forma muito sincera, não vejo concorrência em termos de podcast com a Rádio 20 e por causa mesmo dessa vossa peculiaridade em que vocês estão, abrem espaço para todos, estão ali para todos os aspectos candentes, estão presentes e claramente isso vai vos distinguindo. Como uma equipe jovem, não poderia deixar de dar esse voto positivo a vocês e encorajar que continuem nessa senda. Obrigado, muito obrigado mesmo e que encorajamento. Obrigado mesmo. Vamos entrar na nossa conversa. Qual é a análise que faz atualmente de Luanda? É o seu local de trabalho, né? De serviço. Então, por isso eu lhe pergunto. Para não falarmos de Angola, vamos só falar Luanda. De Luanda. Muito bem, eu agradeço. E repare, é uma pergunta muito interessante porque Luanda é Luanda nas suas várias dimensões
E eu tenho o privilégio de andar por Luanda na sua plenitude, não tenho limitações, não tenho barreiras, eu visito Luanda de leis a leis, mas se de um lado você encontra uma Luanda que é representada pela Marginal, do outro lado você vai encontrar a Luanda do Malueca, vais encontrar a Luanda do Mundial, vais encontrar Luanda das outras profundidades de Viana, Kazenga e não só, e até, se quisermos dizer, ainda nas barbas do Palácio Presidencial, encontras uma Luanda da Chicala. Mas isso é em qualquer parte do mundo, não é assim? Não. Tem os guetos. Não. Essa questão do gueto é um pouco a lógica daquilo que nós gostamos. É preciso, quando se tratam das grandes cidades, ter um plano diretor que vise a várias dimensões urbanísticas e não só, para se projetar a cidade. A cidade não está dita que é normal que tenha gueto. Não, mesmo que haja guetos em outras realidades, são também guetos urbanizados e que venham corresponder àquilo que são os parâmetros. Qual é a oficiais. realidade desses guetos que citaste? Quando dizes que é assim em todo o mundo, claro que quase que em todo o mundo há estratificações sociais. Nem todos estão na classe alta, nem todos estão na classe média, nem todos estão na pequena burguesia e também há a classe mesmo dos camponeses, etc, etc. Isso é um fato. Entretanto, para lá de haver essa realidade, mas o fosso que divide entre Luanda, da elite, da classe alta, para a classe pobre é muito grande, porque repare, nós temos um grande déficit que derivou das más políticas macroeconômicas do executivo, que tem que ver com esse fosso, ou seja, nós temos a classe alta, que alguma vem de herança e não só, mas outra vem do saque do erário. E depois devíamos encontrar uma classe média, que, por regra, é chamado empresariado nacional. Infelizmente, essa classe média foi desaparecendo por causa das más políticas do executivo, políticas públicas, ou seja, aquilo que foram as opções econômicas do executivo foi levando à falência as várias empresas que poderiam constituir a classe média, que, por regra, a classe média é maioritariamente constituída pelos nacionais, pelos empresários nacionais e não só. E depois vens procurar a pequena burguesia, quase que não encontras. Não encontras porque é uma classe que desapareceu. Mas quer me dizer que só temos classe alta e a baixa? Neste preciso momento nós estamos com uma classe alta, como digo, que maioritariamente surgiu do saque do erário, porque depois você vai ver quem é um empresário em Angola. E, sobretudo, o empresário que sobrevive às crises é aquele que está acoplado à estrutura ou aparelho do Estado. Ou seja, os titulares dos cargos públicos é que se tornam empresários de sucessos, ou por via própria ou por via de terceiros. É normal isso num país normal? Não é normal, não é normal. Político. É normal que o político tenha as suas posses derivadas do seu trabalho. Não precisa roubar o que é do povo. Quando o político rouba, claramente que está a prejudicar o seu próximo. E é isto que nós reprovamos, porque na verdade nós não estamos contra os ricos. Só queremos que a riqueza se construa, se consiga por vias legais. Fala-se muitas vezes que Angola, os ricos de Angola têm que obrigatoriamente ser políticos. É ali onde eu digo que está errado, mas há uma tendência nesse sentido. Por quê? Porque o Estado em Angola não está a regular a economia. O Estado de Angola é concorrente no âmbito da economia do país. De que forma? De que forma você vai encontrar? Temos empresas públicas, não temos? Temos. Como é que se concede tanto o acesso quanto a distribuição da renda do Maçonangola? Do Matag, que todo o tempo é anunciada a falência da TAG, e ainda ontem vimos que veio mais uma nova aeronave no tal pacote restrito que se escolheu para se trazer mais aeronaves. Temos os portos, Porto do Lubito, Porto de Luanda, temos também no Namibe, etc, etc, em Cabinda. Então, quando estás diante disto
e o acesso do cidadão para essa riqueza é completamente controlado pelo aparelho do Estado, e o pior de tudo, na perspectiva militante, e é ali onde há o pior erro, é que para se aceder a essas riquezas tem que ser militante do partido que governa. Então você não vai incentivar a economia. Quando, por regra, e à luz dos princípios econômicos, o Estado devia regular a economia para deixar a concorrência entre si fazer o mercado. Quando digo a concorrência entre si fazer o mercado, significa dizer como, por exemplo, temos aqui o problema do câmbio, a inflação do Kwanza. Por via do Banco Nacional, por via de outros entes que deviam regular essa venda, não se consegue equilibrar o câmbio do Kwanza contra a moeda estrangeira, no caso de referência que é o dólar. Porque o mercado paralelo, onde os entes do Estado colocam a moeda, é que depois vai definir os preços da venda. Esse monopólio é propositado? Este monopólio é... Eu não chamaria isso de monopólio, porque não é monopólio. O monopólio é quando surge de questões legais. Quando tu tens os dinheiro nas ruas e não nos bancos, isso é bandidagem, não é monopólio. Monopólio é outro assunto. Ok, com que intenção? Com que intenção? Porque, na verdade, infelizmente, os dirigentes deste país se acostumaram a lidar também um pouco ao estilo, e aliás não foi por acaso que um dos cantores veio caracterizar o governo de Angola uma vez dessas nas suas declarações, como se Angola estivesse a ser governada por criminosos. Ok. E em rigor, se quisermos ir a fundo da interpretação do que ele foi dizendo, não está de todo errado. E é ali onde se coloca a questão. Você vê, o presidente da República vai para a província do Zaire. O seu representante na província, que é o governador, fala da questão do contrabando de combustíveis. E diz que não consegue combater porque tem figuras grandes de peso no esquema. Vem o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente da República, diz que estão identificados os dirigentes que estão no esquema. Desde os pronunciamentos do ministro de Estado, a queixa do governador ao presidente, até hoje o que se fez? O contrabando no Zaire continua. Então você nota que há aqui uma intencionalidade neste âmbito de atuação, em que depois protegem-se os barões dos grandes crimes e depois perde-se tempo com pequenas coisinhas de quem rouba uma ou outra galinha, rouba outro telefone na rua, etc, etc. E aqueles que estão a prejudicar efetivamente o país e criar até o estado de miséria no contexto social, estão impunes. No segmento do que dizes, do que disseste relativamente a certas figuras que estão envolvidas em contrabandos e jogos de interesses, até eu recebo vários entrevistados, vão para a rádio fazer entrevistas, denúncias, eles dizem que a questão não está no governo, a questão são as pessoas que estão envolvidas dentro desse, estão no governo, estão envolvidas nesse contrabando. Isso acontece até na justiça. E se houver jogos de interesse, eu tenho um processo que naturalmente é ao meu favor. O amigo, mas aquela pessoa a quem eu estou a acusar é amigo do presidente do Tribunal Supremo. Ou seja, o meu processo é arquivado. Isso acontece, esse jogo de interesse toca num assunto muito importante. O problema não é bem que esteja nas pessoas. O problema é o sistema, da forma como foi montado. Ou seja, não, mas as pessoas fazem um sistema. Deixa eu só dizer. O MPLA não conseguiu se adaptar do socialismo ou comunismo que foi defendendo ao longo dos anos para o capitalismo. Então, o que acontece em Angola? É uma espécie de capitalismo selvagem. Na base desses grupos de interesses que mencionas, vão surgindo os vários outros que vão fazendo acontecer as coisas, prejudicando um ente público que é o povo, no caso. Porque quando estamos a falar do Estado, estamos a falar do território, estamos a falar da população, estamos a falar do poder político. Não, mas também, aí quando há esses jogos de interesse, os órgãos
as instituições não trabalham como devem trabalhar. Então não há alguma preocupação do governo que nos governa quanto a isso? É o que eu estou a dizer, não há, porque eles montaram um sistema corrupto nesta dimensão. E compromete o mandato do presidente. Mas eles só sobrevivem assim. Se o MPLA quiser ir para a luta contra a corrupção, todos os dirigentes do MPLA vão presos. Então, o que eu quero dizer? O MPLA não pode combater a corrupção, porque a corrupção em Angola chama-se MPLA. E a bandeira que o João Lourenço defende, o presidente da República defende? Qual é o resultado que tem para além da teoria? Augusto Tomás ficou preso, vá lá, supostamente na lógica do combate à corrupção. Tirando isto, depois vais encontrar aqui casos do Zeno, aí no Banco Nacional de Angola e tudo, um pouco em que lógica do que se está a denominar perseguição contra a família do... Tem o caso da Isabel dos Santos. Também filha do ex-presidente. E é por ali, onde depois surgem as teses de que o presidente João Lourenço está mais focado a combater a família do seu antecessor do que a combater a corrupção como tal. Porque depois vamos lá ver. Há o caso do general Higino. O general Higino, a dada altura, tentou dizer algumas coisas para tentar lhe amedrontar. Sai um suposto processo e de repente o processo é arquivado sem julgamento, sem nada. E falaste dos arquivamentos dos processos. Por que se arquivou? Porque o general Higino disse, se vem para me apertar, eu vou denunciar como que fizemos esquema para o presidente João Lourenço ser presidente nas eleições de 2017. Onde efetivamente encaminharam parte dos tais fundos da acusação que o general Higino sofria naquele processo. Então, é ali onde eu digo, o sistema corrompido do MPLA não pode combater a corrupção. E é ali onde há esse espaço de surgimento de esquemas do contrabando que não está só nos combustíveis. Está em quase toda a dimensão. Você olha para o país que temos, Angola, um país grande, potencialmente rico. E Angola, para tentar sobreviver, diz que tem que fazer uma reserva alimentar, cujo milho vem da onde? Da Argentina. Por que não se investe na agricultura em Angola? Não, por acaso... Já era a reserva alimentar produzida em Angola. E naquela altura, ainda no tempo colonial, já havia vários silos por vários municípios, porque Angola respondia ao pendor. Por acaso há projetos que visam isso, investimento à agricultura nacional. Temos o FAADA. Se depender dos projetos, então o MPLA tem todos os projetos do mundo. Mas o meu problema é a distância entre o projeto e a prática, ou o resultado do projeto. É onde há o grande problema. Ok. Vou aproveitar essa deixa. Vamos voltar, vamos falar do contrabando. Um pai dentro de uma casa é autoridade. Exatamente. E quando vê, portanto, que as coisas fogem do seu controle, o pai se impõe. Exatamente. Certo? Para manter, então, aí o alinhamento devido. Até que ponto o nosso presidente, no seguimento dessas denúncias que são feitas, e aqui também uma denúncia pública que está a fazer, se posiciona no seguimento destas denúncias que são feitas, desses contrabandos que acaba de afirmar, de modo a não prejudicar o seu mandato? Ele não se posiciona como tal, porque veja que a denúncia foi feita há 2 ou 3 semanas. Mas até este momento que nós estamos a falar, não há aqui ações concretas, mesmo depois do seu ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança vir a público e assumir que já identificaram os autores do contrabando. Mas não se posiciona. E mais grave, nem o presidente, nem a justiça angolana, a procuradoria e tudo, não se posicionam, porque infelizmente o titular do Poder Executivo é um ator que quase que sequestrou as outras instituições e a independência dos outros órgãos de soberania, tanto a Assembleia quanto os tribunais ou a justiça, está exatamente condicionada. E por estar condicionada, os entes não conseguem despoletar ações se não tiverem um sinal positivo do titular do Poder Executivo, no caso que é o Presidente da República. E diz muito bem a pergunta, coloca muito bem a pergunta. Por que ele não se posiciona? Porque claramente também há alguma manifesta conivência nestes atos todos.
porque é importante referir de forma muito objetiva. Se tem corrupção em Angola, se tem corrupção do MPLA, se tem corrupção em tudo, é importante dizer, mesmo com a bandeira do combate à corrupção, supostamente do presidente João Lourenço, ainda os índices de corrupção em Angola estão super elevados. Ok. Ouvinte, nós estamos a nos despedir do Facebook, o debate continua no YouTube. Vá até o YouTube, escreva Rádio Ouvinte, entrevista com o Dr. Abel Sapinhala, vai encontrar a conversa, tá? Temos mais aí uns 40 minutos de conversa. Então estamos a nos despedir do Facebook. Quer acompanhar a entrevista na íntegra? É no YouTube. A entrevista continua. Então, voltando aqui à nossa conversa, eu tinha um ponto aqui que eu apontei no segmento daquilo que estava a dizer. Pois é, esteve a dizer sobre a militância, que complica muito. Quando a UNITA for poder, entrando já também em 2027, que vamos falar da UNITA 2027, quando a UNITA for poder, se for poder, como é que eu emprego isso? Quando ou se for? Tem de. A questão para 2027, a UNITA tem de ser poder. Tá certo. Então, é uma questão. Deixa eu concluir a pergunta. Pode. Pois vamos lá aí. Quando a UNITA for poder, então, em 2027, haverão cargos. Não vamos falar dos cargos chaves, né? Naturalmente que vão encontrar funcionários públicos, certo? Com militância, MPLA. Como é que vai ser o vosso posicionamento quanto a isso? Simples. Fala-se que vai haver retaliações, dança das cadeiras. Mas retaliações de quê, no caso? E fala-se também, fala-se da dança das cadeiras, e por conta da militância. Vão encontrar muitos militantes do MPLA, certo? Sim, certo? É assim. Certo, doutor Abel? Exatamente. Vai se encontrar muitos militantes do MPLA, quando a UNITA for poder, Exato. lá nos setores públicos. Como é que vai ser isso? É assim, a questão do funcionalismo público existe em toda parte do mundo. Não está dito que o funcionalismo público seja algo dependente dos partidos. Agora, é bem verdade que no âmbito da colocação dos quadros a nível daquilo que é o funcionamento, obviamente que vai haver ou existem cargos de confiança política e existem cargos que são esses de carreira. Os cargos de carreira não são mexidos por haver alternância do poder, e é importante deixar isso bem claro. A UNITA não vai despedir nenhum funcionário público porque a UNITA assumiu o poder, não. Não vai despedir. Ainda que tenham militância. Ainda que sejam militantes do MPLA. Não é a militância, é o angolano, é a cidadania. Okay. E é ali onde o MPLA peca. O MPLA coloca em primeiro lugar a militância. Esquece-se de que há angolanos que não se revêem no MPLA. Então, a questão da empregabilidade, que olhe para o pendor da angolanidade, da cidadania, e não no pendor político-partidário. Então, posto isto, é importante que fique claro que não haverá nenhum funcionário que vai ser despedido. Porque eu vou te dizer uma coisa, Paulo. A UNITA ganha. E imagine a UNITA despedir todos os membros da Polícia Nacional, porque supostamente são militantes do MPLA. Vai tirar da onde quadros para serem polícias? E as carreiras dessas especialidades, polícia não é só o agente, tem a carreira em si, que vai dependendo também de várias trajetórias de cada um que vai concorrer para estes cargos. Como que você vai construir um comissário em 4 anos de mandato ou 5? Como que você vai construir um subcomissário neste período? Você tem que contar com os quadros do país. Por que fala-se muito de retaliações? Não vocês da UNITA, mas isso fez parte da diabolização do MPLA contra a UNITA. Porque a UNITA foi muito diabolizada. Felizmente o tempo tem tem trago a razão da UNITA. Porque aquilo que se falava sobre a UNITA não é verdade. Eu vou te dar um exemplo. Tu estás aqui hoje comigo, no meu escritório. Se calhar se dependesse daquilo que fosse a diabolização feita contra a UNITA, nem terias pisado aqui. Nem se calhar me convidarias para a Rádio 20.
porque estarias com aquelas minhocas que foram sendo lançadas da diabolização de que a UNITA é assada e cozida. Aliás, já se chegou a ponto de se dizer, dirigente alto do MPA, a dizer que você se encontra uma cobra e um militante da UNITA, primeiro mata o militante da UNITA, porque com a cobra vocês vão se entender. É para ver os níveis de diabolização que a UNITA sofreu. E não é, não é tua invenção. Essa questão de dizer que a UNITA vai fazer retaliação, não. Os que estão preocupados com a retaliação são os que fizeram mal. A UNITA não tem esse problema. A UNITA ganha em 2027. Tem 5 anos para garantir a sua reeleição ou o povo vai escolher outro. Então a UNITA não pode ainda ficar mais a atrapalhar ou a perder tempo com retaliações, perseguições. A UNITA tem que provar ao povo o que foi prometendo como, o que foi dito como promessas eleitorais e aquilo que tem que fazer na prática. Então não há tempo para este jogo, porque depois, quando chega em 2032, quem vai nos votar se nós ainda ficamos a perder tempo? O incrível é que os políticos, em vésperas de campanha, dizem isso. Vamos fazer isso e aquilo, mas depois, quando assume o governo, não o faz. Não, eu não sei de que políticos é que estás a falar. O certo é que não é justo que você julgue os quadros da UNITA nessa dimensão, não, eu não estou porque a UNITA nunca governou. Eu não estou a julgar. Não, eu só estou a colocar as coisas, porque estás a dizer os políticos, não, há políticos e políticos. Sim, certo. Então não vamos misturar todos. Prontos. Então, Agora, deixa-me fazer essa pergunta. Deixa só terminar esse aspecto. Não, para ser claro, doutor, deixa-me fazer a pergunta. Sim. O presidente João Lourenço fez a promessa dos 500 mil empregos. Sim, certo? mas o presidente João Lourenço não está a cumprir com essa promessa. Sim, mas o que impede um político, depois de ter feito a promessa, não cumprir? É isso que eu quero entender. O que impede é a consciência, é a ética, é o comprometimento, é o patriotismo, é tudo isto. O político tem que ser um político, um quadro comprometido com o que ele diz, sobretudo a sua palavra deve ser válida. E nisto o presidente João Lourenço falhou. Prometeu 500 mil empregos e não existem. Agora, aí nós estamos a falar, o presidente João Lourenço prometeu em 2017 500 mil empregos e não deu. Mas não pode dizer, e a UNITA assim, por que não também vai dizer e não vai fazer? Porque a UNITA nunca governou. E é ali onde eu digo que, felizmente, nessa propaganda toda de que a UNITA vai fazer, a UNITA vai fazer, a UNITA vai fazer, uma coisa é clara, não há nenhuma prova contra a UNITA. Já contra o MPLA arruma sacos e sacos de provas contra si no âmbito dos seus incumprimentos. Mas na UNITA você não pode dizer que a UNITA não cumpriu, a UNITA não governou. Prometeu, não governou. Você não pode lhe julgar. E é esta que tem que estar clara, é por isso que eu digo, para 2027 a necessidade da alternância é imperiosa. Porque mesmo também para o povo ter a possibilidade, a oportunidade de dizer, no tempo do MPLA era assim, no tempo da UNITA está assim, ter em termos comparativos de governação. Como é que você imagina o MPLA na oposição? É normal, né? Embora tenham dito que a democracia lhes foi imposta, mas a partir do momento em que nós, a UNITA, impusemos a democracia ao MPLA, tem que começar a ensaiar que também vai chegar um momento em 2027 deles passarem para a oposição e serem oposição. E se calhar também é bom que a UNITA assuma e ter uma oposição do MPLA que, apesar da governação dela estar atabalhoada como está, mas pelo menos também tem algum conhecimento de como é que se devia fazer. E ter uma oposição desta fará-nos bem. Porque por acaso nós vamos ter maiores exigências na execução das nossas políticas. Antes das eleições de 2022, alguns líderes do seu partido disseram que 2022 tem que ganhar, tem de ser, e não foi. Qual será a diferença agora em 2027 que não foi em 2022? Eu sempre digo, cada ciclo é um ciclo. As condições objetivas, subjetivas, materiais, políticos, sociais do quinquênio 2017, 2022 é uma. Agora, para 2022, 2027 também é outra. Nesta altura, é importante que o povo entenda, saiba e perceba que a necessidade de alternância neste ciclo não pode ser posta em causa por causa do ciclo 2022. Ou seja,
Aqui, se quisermos olhar para a construção do futuro, nós estamos a ver o país de hoje, estamos a ver o país do presente e precisamos projetar um país do amanhã. E eu vou dizer mais. Paulo, uma das minhas grandes preocupações é, no âmbito das políticas públicas, falha-se muito no pendor da prevenção. E a governação também a previsibilidade. E eu me explico. Paulo, tu tens uma juventude que está engajada na sua formação. Essa juventude tem acompanhamento do Estado? Claramente que não. Até porque o Estado, as suas políticas na educação, colocam bloqueios para a juventude, tanto a ter acesso às universidades públicas e não só, daí a recorrerem sempre nas universidades privadas, mas sobretudo no que eu quero aqui transmitir, que é o acompanhamento que devia ser feito pelo Estado, em que se saiba, temos X estudantes universitários, desses X estudantes universitários, os cursos que estão a fazer são Y, e destes cursos que estão a fazer, a necessidade que o país precisa para cada ramo são estas e estas. Você está a projetar um país do futuro. Ok. Hoje por hoje você vai concordar comigo que literalmente em Angola, as únicas áreas de ingresso com alguma visibilidade para os cidadãos comuns é a educação, é a saúde, é a Polícia Nacional. E às vezes as Forças Armadas. Mas por que não se abre também esses espaços, por exemplo, para Sonangol? Por que não se fazem concursos públicos abertos e transparentes na AGT? Por que não se fazem nesses outros setores? Por que não se fazem? Porque efetivamente há uma espécie de paternalismo por parte do MPLA e que pensa que é dono do país e vai fazendo por conveniência, na base dos seus interesses, aquilo que são a execução das suas políticas de empregabilidade. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Esse exemplo põe no bloqueio, mas vou te fazer uma pergunta também rápida. Maioritariamente os jovens estão a conseguir o seu emprego nesses setores que falou. Sim. Maioritariamente ainda na polícia, nas Forças Armadas. Podes prosseguir. Porque sabe que há muitos jovens a subirem para fazer recruta. Eu estou a dizer que estas áreas são as mínimas que têm apresentado abertura. E eu vou explicar isso. Vamos a isso, estamos aqui sabes, o filho do dirigente do MPLA não vai querer fazer recruta. Vai querer fazer o esquema para entrar na Sonangol, na AGT, na Indiama, na TAG, no Porto, por via desses esquemas, do que ficar lá a rebolar e tudo para tentar ganhar emprego. Um emprego de carreira que lhe começa a desarjar. Aliás, vimos há pouco tempo, ou temos estado a ver situações, em que há pessoas que a sua progressão nos órgãos castrenses é posta em causa, porque não se tem carreira suficiente para atingir determinadas patentes que atinge. Mas eu estava a dizer, eu vou lhe dar um exemplo no âmbito do que estava a te explicar. Você repare, e eu peço desculpas aos mais velhos que eu vou mencionar aqui, que têm sido indicados para secretários não executivos na Sonangol. Um exemplo, o mais velho Lopo do Nascimento. Sim. Com a trajetória toda que tem. É uma figura de renome em Angola. Depois precisa ser mais secretário não executivo da Sonangol. Para quê? Por acaso eu vi que é só para transmitir experiências. Mas de que se ele nunca foi, não é formado em petróleo? Ok. Estás a ver? Não tem essa formação de administração de recursos naturais e tu não tem isso. O que é que reprovas nisso? Mas por quê? Porque por acaso um mais velho Lopo do Nascimento é uma reserva moral para o país. Okay. Independentemente de eu ser da UNIT e ele ter feito a carreira dele toda no MPLA, mas temos que lhe reconhecer o mérito. Então, isso não seria um reconhecimento? Eu vejo e repara o contrassenso. Se o mais velho, inclusive, põe termo da sua carreira política, inclusive como deputado, reforma-se, e até porque em Angola há uma idade limitada para o trabalho, por que o mais velho não aproveita a sua reforma? Tem que lhe incomodar mais para ser secretário não executivo de um cargo na Sonangol. E poderia, se calhar, ser ocupado por alguém que tivesse um pouco mais de trajetória no ramo, pudesse ter, diria, alguma vitalidade maior do que a do mais velho, sem desprimorar aquilo que ele tem, etc, etc. Por que não? Por que tem que ser só? Então, essas coisas todas têm que nos colocar a refletir que país
temos e que país queremos. E o meu problema é do país que queremos construir. Porque hoje por hoje, tudo que está comprometido e da pior maneira em Angola é o futuro deste país. A dívida está lá, o país está hipotecado. As futuras gerações vêm. Até o fundo soberano que se tinha inventado para as futuras gerações foi parar no PIM e já não existe. Ou se existe, só existe para o inglês ver. Os fundos foram supostamente para a reconstrução. O tal PIM transformar-se num antro da corrupção, também dos administradores e tudo, porque é a oportunidade que tem para roubar alguma coisa. O fundo do combate à pobreza, que é entregue às administrações, 25 milhões de kwanzas por mês, são centro de roubo das administrações municipais. Então você começa a ver o que se está a projetar para o futuro, porque só parece que os angolanos estão a pensar que o mundo vai acabar hoje. Queres me dizer que a maioria dos projetos que são criados é a fim de subfaturar? Não, não é bem a maioria, todos. Oh. Porque, infelizmente, em Angola, então, um dos pontos principais da corrupção é o Orçamento Geral do Estado. Ok. Nós temos estado a debater orçamentos de vários anos, vários exercícios anuais da execução do orçamento. Você vai vendo obras que se repetem há 10, 15 anos, até hoje a obra é financiada. Nunca se cobra os dinheiros que já foram adjudicados nas tais obras. Mas não tem fiscalização, ninguém fiscaliza, ninguém cobra nada. É esquema. A fiscalização. Isso é um ciclo. E repare que é um ciclo de corrupção. A fiscalização é um esquema em vários níveis, que começa mesmo pelos coitados dos fiscais, que têm que ir contra as coitadas das zungueiras e os vendedores ambulantes. Mas, sim, que você repara, um fiscal é um outro pobre sofredor. É onde que chegar. Mas vai contra alguém que está a lutar para levar alguma coisa, algum sustento para os seus filhos em casa. E muitas vezes, aqueles fiscais, as suas mulheres também são zungueiras. Os policiais, as suas mulheres são zungueiras. Mas se ele faz parte da fiscalização e tem que fiscalizar, em que momento, e não fiscaliza por conta da corrupção, e ele, como dizes, é um desgraçado, em que momento é que ele está envolvido na corrupção? Nós chamamos desgraçado, mas também a condição dele não é favorável. Não é favorável, pronto. Desgraçado é muito pesado, né? Pronto. Então, até que ponto ele está envolvido na corrupção, se ele nem tem condições? A corrupção, hoje, em Angola, é a instituição mais eficaz que existe. Se há outros institutos, outras instituições, o instituto mais eficaz em Angola é a corrupção. Porque a corrupção em Angola partiu mesmo do topo à base. E você não consegue combater a corrupção, porque está enraizada na vida desses governantes. Eles não vivem sem um sistema de corrupção. Agora mesmo, vamos para um exemplo prático. O censo 2024. Teria começado em agosto. Foi adiado para se começar em setembro. Arrancou o censo. Os agentes do censo estão a reclamar que é comida, estão a reclamar que é equipamentos para o censo, condições de trabalho e tudo. Então, o dinheiro para o censo foi parar aonde? Onde é que foi parar? E ali onde está? Você sabe que nós temos o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística. Mas para o censo, criou-se uma comissão interministerial, dirigida pelo ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República. Você não acha que há conflitos de interesse e de competência entre esses dois entes, o Instituto e a Comissão Interministerial? E você nota a contrariedade na apresentação dos factos, tanto de um quanto do outro, está tudo claro. Porque eu percebo do que está a dizer é que um está a fazer o trabalho do outro. Que o outro há tinha que ter conflitos feito. de interesses, porque na verdade devia ser o INE a dirigir esse processo. Sim, certo. A vocação para o processo das estatísticas Exatamente. a nível de Angola devem ser feitas pelo INE. Surge outro a fazer o seu trabalho. Vem uma comissão interministerial. Sabe por que vem? Porque depois isso envolve dinheiros. Eles dizem que é para puxar os vários ministérios que devem intervir no âmbito do sucesso Qual do é o censo. compromisso que o governo tem com o povo? Nenhum. No seguimento disso que está a dizer? Nenhum. Você já foi registrado? Eu ainda. Eu também não.
aqui os teus... Não, mas é uma questão de tempo, é uma questão de tempo. E o tempo está parado, vão bater a sua porta. são 30 dias. E se você reparar, vieste da tua casa para aqui, cruzaste com um agente do censo na rua? Por acaso Não existe, ninguém, não se vê nada. Sobre o censo 2024 não se está a ver Tá absolutamente bem, e qual é o resultado que vão apresentar? No final no final do dia, no final do prazo dado, qual é o resultado que vão apresentar? Resultado Eu não fraudulento? sei, eu só espero que desta vez eles tenham a capacidade, a coragem, um elevar nível de patriotismo para trazerem um resultado real do que foram os dias de trabalho. Se foi sucesso, que traga um sucesso. Mas se foi um fracasso, que assuma um fracasso. Porque um dos problemas dos nossos governantes é que nunca assumem os seus fracassos. Há sempre justificativa para tudo. Achas que o sentimento de impunidade também tem muito que ver com isso? Porque a pessoa hoje pratica um ato de corrupção, desvia, subfatura, amanhã ele sabe que amanhã não vai para a cadeia. Sim, claro. Aliás, temos o caso, e eu já disse isso na nossa primeira entrevista, do ministro de Estado e diretor do gabinete do presidente da República. Tem acusações grandes contra si de atos de corrupção, mas ele continua ministro de Estado e diretor do gabinete do presidente da República. Então, partindo desse pressuposto, você não pode mais perguntar sobre combate à corrupção por parte do presidente João Lourenço. Se ele tivesse que dar exemplo, que começasse pelo seu ministro de Estado e diretor do gabinete. Mas o presidente fala muitas vezes do combate à corrupção nas suas abordagens. Por que é que o fala? Fala, mas felizmente, tanto eu quanto tu, somos todos angolanos e sabemos que não há combate à corrupção contra a corrupção nenhum. O combate contra a corrupção não anda, porque a corrupção é o instituto mais eficaz da governação do MPLA. Este é o problema. O combate contra a corrupção não vai andar, porque a corrupção é o instituto mais eficaz da governação do MPLA desde os seus Eficaz tempos. de que forma? Qual é a eficiência que te Aqui referes? em Angola, por via da corrupção, você consegue tudo o que quiser. Ok. Tudo. Ok. Então, é o instituto mais eficaz. Você vai para o Ministério da Administração do Território para ir reclamar uma situação qualquer. Não vais ter resposta. Vai dar gasosa a um dos funcionários lá, a tua resposta vai sair. Vai na administração para legalizar o teu terreno. Vai levar 2, 3 anos para legalizar um terreno que compraste. Dá um dinheiro nos funcionários lá, vai ter a legalização do que... O único, poderia até, se houvesse alguma hombridade por parte do presidente João Lourenço, poderia até instituir mesmo um Ministério da Corrupção. Porque é que funciona. Esse é que funciona. Mas o presidente não vai controlar tudo. Mas ele... houve distribuição... tocar num assunto muito importante, antes que me esqueça, deixa já tocar na minha réplica sobre isso. O presidente não pode dizer que não vai controlar tudo. Porque o presidente tem uma Constituição que lhe diz que ele é o titular do Poder Executivo. Okay. E como titular do Poder Executivo, todos os outros órgãos são os seus auxiliares do titular do Poder Executivo. O presidente de Angola é chefe de Estado. É comandante-chefe das Forças Armadas. É o titular do Poder Executivo. Quer dizer, todas as competências à luz da Constituição estão no presidente. Quem é que governa em Angola? É o presidente da República. O resto de quê? São seus auxiliares. Então ele não pode fugir o poder que ele próprio se atribui. Porque se o presidente João Lourenço fosse o mínimo com maiores previsões para frente, poderia, na revisão que fez a Constituição, diminuir os poderes do presidente da República, porque aquilo também é demais, cansa mesmo. E somos humanos. Mas ele está se a sentir um super-humano, só que não é normal. É mesmo um humano normal como nós, que também adoece, também sente fome, também dorme, também chora. É mesmo pessoal. E qual é a necessidade de se blindar com isso? É isto todos? Tudo, não vejo. Você quer servir o povo, para que se blindar tanto, quando você sabe que não é capaz de fazer tudo? Vou dar outro exemplo. Ainda à luz daqueles passos que nós demos da democracia em Angola, nós já tivemos uma altura em que tínhamos o presidente da República e tínhamos o chefe do governo, que era o primeiro-ministro. E talvez as responsabilidades estavam repartidas. Hoje não existe o primeiro-ministro. Existe o titular do Poder Executivo. Que no caso quem é? É tudo o presidente da República. Então, ou o presidente da República assume que é humano e aceita que deve diminuir os seus poderes, e isto passaria pela revisão da Constituição,
Ou ele fica com o peso todo e não pode se desculpar a dizer que também não dá conta de tudo. Ok, mas por exemplo, há casos que ele não vai conseguir controlar de um administrador. Sabias que até o administrador da comuna, para ser nomeado, o administrador municipal, o governador municipal, tem que invocar o artigo da Constituição que lhe coloca na condição de auxiliar, porque o titular do poder é o presidente da República? Significa dizer que até a última nomeação aí na comuna faz-se em nome do presidente da República. Para que isso tudo? Por que então também não delega poderes para os outros órgãos afins para terem responsabilidade? Porque a questão é esta: você vai fazer, vai dizer, vai combater a corrupção, vai prender o ministro. Vamos lá para o caso BNA. Epa, BNA. De repente o tribunal o que é que pede? Carta assinada pelo presidente da República na altura que autorizava aquele movimento. E o presidente da República da altura fez declarações a assumir que ele que tinha exatamente dado autorização para aquele movimento. Como é que ficou? Invalidaram praticamente, não consideraram a carta, porque na verdade o que se pretendia era que condenar. Ok. Então, você vai ver que precisamos voltar para os elementos, os marcos democraticamente instituídos a nível do mundo, do que ficarmos com o nosso orgulho de que nós temos uma Constituição atípica. Não é isso que queremos. O atipismo não vai nos levar a lado nenhum. Temos que aceitar que somos pessoas, somos gente e precisamos de lidar com outras pessoas. Essa superpotência que se coloca nas cabeças dos dirigentes do MPLA, esse espírito tem que acabar. Porque na verdade não são. E a prova é o Estado social, político, econômico, cultural, antropológico e tradicional, tudo da Angola. O que nós temos hoje em Angola é simplesmente a cara que o MPLA quis dar a Angola. Não tem outro culpado. Qual é a cara? Esta da pobreza, a miséria, a corrupção, etc, várias endemias e tudo mais, porque não há saúde que aguente, não há educação que aguente, não há nada que aguente. Essa cara, vamos chegar agora no ponto, esta cara que te referes é conhecida no exterior do país. Vamos falar, por exemplo, os Estados Unidos da América, Joe Biden. Joe Biden sabe que está a vir para um país com esta cara que te referes? Bom, o Joe Biden, que saiba, é que tem um embaixador aqui em Angola. Ok. E as embaixadas são as representações dos seus países nos respectivos territórios. Se a embaixada não lhe tem passado isso, e duvido, acho que passa assim, claramente que tem noção das coisas. Porque você repara, Joe Biden veio, está a pintar os prédios, estão a pintar os passeios, estão a pintar os lances, estão a pintar as passadeiras, estão a pintar até as árvores. Para tentar dar uma imagem de uma Luanda melhor. Então, só há alguma melhoria para o inglês ver? Por que não se faz isso na governação? Um exemplo. Se é possível fazer isso, há dinheiro para fazer isso, mesmo se não estava previsto no orçamento, porque este dinheiro não estava previsto no orçamento, mas de repente, por causa da vinda do Joe Biden, apareceu. Essa pergunta que eu te faço, política é isso? Não é! Política é isso que não. Há mais valorização de um líder político estrangeiro que vem para cá ficar 48 horas do que propriamente o angolano. E repara o absurdo. O que está a acontecer esses dias em Luanda é o que acontece em outras províncias quando o presidente João Lourenço vai para lá. Lavar o asfalto e tudo, tentar passar uma imagem para enganar o presidente João Lourenço. E agora aqui em Luanda também, o próprio presidente João Lourenço está fazendo o mesmo com a vinda do Joe Biden. Então, como dá para notar que é assim que é constituído o pensamento político dos dirigentes do MPLA. Ao invés de olharem para o seu povo e governarem para o seu povo, eles governam para o inglês ver. E é o que está a acontecer atualmente. E o exemplo é esse. Eu sei que o Paulo vive numa zona em que também está a acompanhar isto. Mas, por que, como disseste, não se fez isso antes da vinda do Joe Biden? Política é isso? Não é. Política é servir. Então, isso é serventia, diferente do servir. Ok. Estás a entender? Isso é serventia. E mais,
no momento em que eu vou dizer aqui alguma coisa, espero que me entendam e acredito que as pessoas vão ter o alcance do que eu vou dizer. Paulo, no tempo da Guerra Fria, o americano ou o Ocidente era aliado da UNITA. E aqui, no governo de Angola, dizia-se que a UNITA estava ao serviço do imperialismo americano ou do Ocidente, porque eles estavam aliados aos russos. Hoje, aqueles que nos chamaram imperialistas porque tínhamos aliança com o americano, é que estão a vir e a falar do americano como se nunca um dia tivessem proferido tais palavras contra o Ocidente. Veja que mesmo a própria República de Angola, literalmente, só ficou reconhecida ali no mandato já do Bill Clinton. É quando depois houve embaixada lá nos Estados Unidos, etc. E tudo isto, hoje por hoje, eu estou a dizer, repito, espero que atinjam o alcance do que vou dizer. Hoje por hoje, também corresponde um pouco às guerras das grandes potências. Porque a mudança da aliança da Angola para com o Ocidente beliscou a sua aliança para aqueles aliados deles antigos, os russos e tudo. Então, eu penso que não se aproveite a vinda do Biden para agudizar a divergência entre os russos e os americanos na sua visão sobre Angola. Que se respeite Angola como um país, com sua soberania própria, e que, independentemente de não ter limitações na busca das suas alianças com o estrangeiro, mas entendam que Angola é Angola. Essa visita não do Biden seja poderá beliscar claro que vai. A relação com a Rússia? Claro que vai. Sabes muito bem que a Rússia e a América nesse preciso momento estão certo. mais do que de costas viradas por causa das várias guerras pelo mundo e não só. Ou seja, há um desenrolar. Não se assume como tal, como Guerra Fria, mas há um desenrolar pelo mundo, ainda que opõe outra vez o russo e o americano numa dimensão de quase Guerra Fria, mas atualmente tem estado a trazer a cara um pouco mais de forma visível essas guerras da Ucrânia. Essas guerras todas que vão acontecendo lá pelos Médios Orientes e tudo. E está tudo muito claro. É só olhar para aquilo que são as mexidas das peças no tabuleiro em relação à diplomacia. Mas como eu estava a dizer, que não se aproveite a vinda do Joe Biden para se agudizar as relações entre Angola e a Rússia. E a vinda do Joe Biden com que intenção? É histórica isto. A vinda do Joe Biden, nesse preciso momento, tem o seu pendor histórico por ser o primeiro presidente americano a pisar em Angola. Isto é um fato. Agora a pergunta é, o que é que vai trazer de bom para os angolanos diante dessa situação? Eu estava a brincar com alguém ontem, eu disse, bom, pelo menos nesses dias que antecedem a chegada do Biden, eles deviam aproveitar e equilibrar um pouco a inflação. Que então pudessem dizer, o Joe Biden vem e os dólares vão estar por ali e nesse preciso momento o Kwanza alavanca-se um pouco. Nem isso vai acontecer. Mas Joe Biden não vai ter acesso a essa informação? Joe Biden nem vai para os mercados? Não, mas tu pensas que o Joe Biden não controla o mercado? Claro que controla. Se é o que o americano controla bem, é o mercado mundial. Aliás, as bolsas de valores todas andam por aquilo lá. Então, nisto não te iludas. Pronto. Teriam olhado para a inflação e de facto também baixar o dólar e depois amanhã, quando Joe Biden for, subir também? Não. Aproveitar, ou seja, era importante traduzir um pouco em ganhos a vinda do Joe Biden. Só que eu estou a dizer, angolanos... Mas só que depois amanhã seria a mesma coisa. Não, eu estou a dizer, angolanos, não tenhamos ilusões. O Joe Biden vem para aqui para defender os interesses dos americanos. Quem deve defender os interesses dos angolanos nesta visita é o presidente João Lourenço. Será que o presidente João Lourenço está capacitado para defender os interesses dos angolanos nessa visita? Ou ainda está assim com aquela ilusão do fator histórico de que porque vai receber um presidente americano? Porque repara, não foi inocente a sala vazia em que o presidente João Lourenço se dirigiu nas Nações Unidas, agora lá nos Estados Unidos da América.
Então, a visão do mundo para Angola é aquela daquela sala. Porque se houvesse alguma importância, os grupos diplomáticos estariam ali presentes para acompanhar o que o presidente de Angola vai dizer. A sala ficou aquela careca como ficou. É aquele que deve ser o ponto de reflexão se esta visita do Biden tem mesmo importância ou não. E que eu não tenho receios em enquadrar um pouco mais também no âmbito protocolar. Porque depois vão ser cumprimentos de protocolos e mais nada. Ok. A pobreza está ali. A miséria está ali. A economia não anda. Ou seja, movimenta, mas no sentido regressivo. As pessoas passam fome. O que você espera? A pergunta é, como é que Joe Biden vai se associar vai fazer uma visita a um país com essas condições? São os tais riscos que ele se submeteu a correr, né? Porque é sempre um risco, não é? Diplomaticamente, no caso. Mas é importante também trazer um elemento aqui. O presidente Joe Biden, literalmente, é o presidente cessante, em cumprimento de calendários para a entrada de um outro presidente lá na Casa Branca. Então, se o presidente Joe Biden continuasse com a sua candidatura a presidente dos Estados Unidos, não viria para aqui agora. Okay. Só vem, porque agora também são aqueles formalismos, vamos fazer mais como. A agenda dele ficou limitada no cumprimento do calendário do seu mandato, porque depois disso, ele não está na corrida. Vai ser substituído. Okay. Ou por Kamala Harris, ou por Trump. Então, no âmbito dos protocolos, acho que devia vir para Angola, né? E é só para ver como é que você conseguiu essa visita. Aliás, há tempos atrás, ele assumiu que Angola fosse o país mais importante para ele em África, na gestão, na visão dele. E se calhar, não quis terminar o mandato. Que tipo de sem vir para importância Angola. na tua visão? É complicado, né? Eu mantenho a minha posição. A minha visão é: o americano defende o interesse americano, o angolano defende o interesse angolano. Ou pelo menos devia ser assim. Achas que nessa reunião não vai sair algo que beneficie o povo no segmento daquilo que o presidente João Lourenço vai defender para o povo angolano? Nem mesmo você acredita nisso? O presidente João Lourenço vai defender quê? Se tanto no âmbito desta visita, o que eu posso presumir é que ainda o presidente Joe Biden venha um pouco para também tentar ver um bom bocado do que é o propalado corredor do Lubito, onde, volto a dizer, há interesse americano. Mas o investimento privado, empresas norte-americanas investirem aqui em Angola, dá maior americano, meu caro Paulo, o empresário americano não vai trazer probabilidade de emprego que não tenham também a ver com o interesse dele. Mas empregabilidade também acontece. Empresas americanas abrirem aqui as suas instituições, suas empresas. Já vimos isso. Temos oportunidades de emprego. Já vimos isso em maior dimensão com as empresas chinesas. Não te esqueças que Angola a China é o país onde Angola mais deve. Depois viste que isso aqui não estava quase como China. Os empregos ficaram como. É verdade que depois alguns angolanos também apanharam um ou outro emprego, mas depois hoje em dia aqueles que estavam empregados naquelas jornadas estão onde? Então, não é por acaso, e repare, o presidente João Lourenço nesse capítulo comete muitas gafes. Temos essa dívida grande com a China. Ao invés de se renegociar, de se aproximar, de se buscar caminhos com a China, ele vai fazendo outras dívidas com o FMI, Banco Mundial, etc, etc. Entretanto, com a China ele fica com uma relação mais ou menos quase de costas viradas. Não nos esqueçamos que Angola ficou mais de 6 meses sem embaixador chinês. Aquilo é grande, é grave, é perigoso para essas relações entre países. Mas aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Então, diplomaticamente, o presidente João Lourenço tem que saber que quando está neste âmbito, está a representar uma nação, está a representar um país. Não pode fazer jogadas em falso. Repito, a China é o maior país com que Angola tem dívida. Já para finalizar a nossa entrevista, isto pode se refletir de forma negativa ao próximo governo, ao próximo presidente? É que o próximo presidente e o próximo governo não pode escapar aos compromissos feitos pelos governos anteriores. É por aí onde eu digo, é compromisso de Estado a Estado.
A UNITA ganha. Não vai dizer que a dívida da China é do MPLA, não. Tem que O assumir. próximo presidente, se as coisas continuarem assim como diz, o próximo presidente tem uma batata quente nas suas mãos. Não deixa de ser batata quente por uma razão. A dívida foi feita por um motivo. Só que aquele motivo não foi atingido. Mas a dívida foi aberta. Literalmente, nós estamos a pagar uma dívida que não cumpriu o compromisso pela qual, ou o objeto pelo qual tinha sido levado para se buscar aquela linha de financiamento. E por conta disto, nós temos que pagar uma dívida no vazio. Porque reparem-se, 2, 3, 5, 6 mil milhões de dólares investidos seriamente em Angola, nós teríamos um país diferente. E onde é que foi o dinheiro? O dinheiro, você sabe que foi nos esquemas, estão ali a se acusar entre si e tudo, né? Há nomes como o do General Copelipa, General Dino e outros que são citados a nível dessa linha de financiamento chinês. Isso é público, nem sou eu que estou a dizer, é público, toda a gente sabe. E sabes que há, no âmbito da recuperação de ativos e não sei o que, esses edifícios do CIF, tudo foi apanhado e etc, etc. Tem histórias por trás dos financiamentos dos quilambas, as centralidades, etc, etc. É muita história. E é ali onde você vê que os governantes do MPLA não são sérios. Porque o dinheiro que se conseguir, nós teríamos conseguido também deixar uma Angola diferente. Mas foi para outro, foi desencaminhado. E por estar desencaminhado, continuamos com a Angola dos buracos. Essa Angola que só se melhora ou só se tapa um ou outro buraco. Se vem alguém de fora, ou se o presidente vai numa província e tudo. Uma Angola da conveniência, uma Angola do faz de conta, uma Angola em que não representa, não devolve a dignidade do próprio angolano. Repara uma coisa gravíssima, os nossos avós, os nossos mais velhos, são daqueles que recorrentemente dizem que no tempo do colonialismo estavam melhores do que agora. É muito grave essa afirmação. E tem sido várias vezes dita, publicamente e não só. Devia ser um dos fatores de reflexão do governo do presidente João Lourenço em relação à situação do país. É muito grave isso, quando te dizem que o próprio filho de Angola está a preferir o tempo do colonizador. É para você estar com todos os índices de incompetência atribuídos. Se calhar é por isso que temos aí os nossos irmãos a imigrarem, né? E também é outro motivo. Também é outro motivo que não fica bem. O país está aqui potencialmente rico, mas as pessoas preferem ir buscar outras realidades para ver se conseguem ter alguma sustentabilidade, algum equilíbrio, etc, etc. Hoje por hoje, tu não tens capacidade nem pelo salário, porque aqui é onde coloca. Falamos muito do desemprego. Entretanto, não é apenas do desemprego. Até o empregado, o salário que ganha, não lhe chega para as despesas mensais. Porque o dinheiro desvalorizou completamente. Ou é inflação? E não tem, é a mesma coisa. E não tem segmento a inflação com a atualização dos salários. Ok, sim. Então o poder de compra ficou reduzido a mais de 200, 300%. Ok. Então, tudo isto é que tem que vir para a balança, para analisar. Então, a equipe econômica está a fazer o quê? A equipe econômica do presidente João Lourenço está a fazer o quê? E ele, como tem o azar de ser comparado unicamente pelo seu antecessor. Então toda a gente depois vem, aliás, aqui até se calhar tomando um pouco do que o Calado Show faz, passa a publicidade, veio aí com aquele, também passa a publicidade, ou como se diz na gíria, o adoço de que no tempo do Zé cuiou mais no tempo do Zé. Estás a ver? Até isso agora vem nas músicas e tudo. Quer dizer, o presidente João Lourenço está desacreditado em toda a dimensão. E ele tem que ser comparado com o tempo do Zé. Se ainda tivesse a oportunidade de ser comparado com um tempo da UNITA. Não, também isso não tem. Então tem que ser comparado com o tempo do Zé. E as pessoas estão a dizer que cuiou mais no tempo do Zé. E não sou eu que estou a dizer isso. São as pessoas. Então, o presidente João Lourenço se revê. Aliás, está já no fim dos seus mandatos e ainda bem que a Constituição lhe proíbe a concorrer novamente para que vá lá com o seu legado. Diga. Não é possível alterar? Não é possível. Não tem, o MPLA não tem peso para alterar a Constituição nessa dimensão de terceiro mandato. Isso também que fica claro. É muita ilusão o debate sobre terceiro mandato. Não existe debate sobre terceiro mandato. Existe, mas é ilusório. Porque como é que ele vai fazer? O debate existe, porque estão a debater. É o que eu estou a dizer, mas, é um debate, só que é ilusório esse debate. Porque o MPLA não tem capacidade parlamentar para alterar a Constituição a níveis de ter um terceiro mandato para o presidente João Lourenço, de um lado. Do outro lado, e é ali onde eu levo por regra esse debate,
O debate da alteração da Constituição não garante que ele tenha o terceiro mandato. Ele pode garantir um terceiro mandato, mas na votação ele perder. É outro debate que não se gosta de levantar. Então, não se pode ter a revisão na perspectiva do terceiro mandato como um absoluto para um terceiro mandato do presidente João Lourenço. Hoje, o presidente João Lourenço é o pior jogador do MPLA. Venha concorrer com qualquer que seja, aquele perde. Porque não tem referências positivas. É o pior jogador que tem. Então, esse é o nosso país. Para finalizar, 2027. 2027 o que esperar da UNITA em 2027? Alternância política. E até para o bem da Angola e dos angolanos. 2027 não tem outra opção. É preciso fazer a alternância. E é importante que aqui eu falo para os angolanos entendam que a necessidade da alternância hoje é para o bem dos angolanos no presente, é para o bem dos angolanos no futuro. A necessidade da alternância é imperiosa. Não vale a pena estar a remendar as calças. Essa alternância que se refere é UNITA, ou seja, UNITA substituir o MPLA ou qualquer outro partido que não seja UNITA? Bom, no presente momento, o partido que está em condições de substituir o MPLA chama-se UNITA. Então, é uma alternância com a UNITA na vanguarda. É uma alternância com o presidente Adalberto na vanguarda. Muito bom. Obrigado. Obrigado, doutor, por nos receber aqui no seu espaço, no seu escritório. Muito obrigado, eu, e sempre à vossa disposição. Muito gosto de ter-te aqui. Obrigadíssimo. Tá? Ótimo. Ouvinte, obrigado também pela sua presença e audiência na rádio. Muito gosto de tê-lo do outro lado. Obrigado mesmo, eu adoro quando você está aí e acompanha o programa na íntegra, porque a ideia é essa, levar até esses conteúdos diversificados. Nós fazemos aqui infoentretenimentos, informamos e entretemos. Hoje também informamos mais do que entreter, né? E foi muito bom. E agradecer aqui ao Dr. Sapinhala pelo contributo partilhado a mim, a minha equipa e aos nossos ouvintes. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinóquio Pro nas imagens, Musta, filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde.